Obrigado, Augusto. Boa noite a todos. Boa noite, ministro. Ministro, semana passada teve o leilão de aeroportos, que foi exitoso. E ao contrário de governos anteriores, foi um leilão que não teve um centavo do BNDES e não teve um centavo da Infraero. Qual foi o segredo desse leilão e como convencer os investidores estrangeiros a investir no país num contexto eleitoral e de muita polêmica envolvendo também o poder judiciário? Bom, o leilão de aeroportos é a sétima rodada. E a gente está falando aí do governo que fez 49 leilões de aeroportos. Incluiu esse o aeroporto de Congonhas. Exatamente. Nosso maior aeroporto de aviação doméstica no país hoje, né? São quase 20 milhões de brasileiros que fazem voos ali, aterrissam ou decolam de Congonhas. Então a gente está falando de uma agenda robusta de concessão de aeroportos. É a sétima rodada, desde a quinta, né, que nós começamos em 2019, a quinta e a sexta e a sétima, nós temos um modelo onde a gente tem ali o olhar para o privado sendo o grande protagonista do investimento. Como é que é o modelo, ministro? Só para quem não conhece bem, como é que é esse modelo de concessão? Bom, como é que a gente funciona? Como é que está funcionando, Augusto? Estamos falando de um modelo onde a gente trabalha com blocos. A gente tem um aeroporto que é o âncora, ou seja, que é o filé, e tem os outros aeroportos menores, que a gente chama de osso, né? São aeroportos que não têm um VPL positivo. Muitas vezes são aeroportos VPL é valor presente líquido. Tá. É o retorno, né? Ele é um aeroporto deficitário. Ele não gera receita suficiente para fechar a conta no final do mês com lucro, né? Então a gente pega um aeroporto, por exemplo, como foi aqui o de Congonhas, a gente coloca outros aeroportos menores. Então esse modelo de bloco, ele visa política pública, ele visa investir na aviação regional, fazer com que a gente possa aumentar o número de destinos na aviação no país. O país é um país continental, a gente precisa ter a aviação cada vez mais ampla em todo o território nacional. Nós estamos hoje com em torno de 138 aeroportos com voos regulares, né, o voo comercial para esses aeroportos. A nossa meta é chegar a 200 aeroportos no país com voo comercial, com voo regular, funcionando plenamente. Então o leilão foi um leilão em blocos, onde a gente definiu 3 blocos para esse leilão. O primeiro deles foi um bloco de aviação geral, onde a gente colocou Jacarepaguá e Campo de Marte. E ficou muito satisfeito de ver a XP Asset, junto com o grupo Egis, levando então esse bloco, né? Vão ter uma exploração muito grande imobiliária, né? Real estate, uma exploração imobiliária desses 2 aeroportos, estão dentro da mancha urbana, trabalhando ali junto com a sociedade muito local. Outro bloco, o aeroporto norte, que a gente chama ali, um bloco norte, que foi o aeroporto de Macapá, o aeroporto de Belém. Então, o aeroporto também deficitário. Esses dois aqui são superavitários e compuseram um bloco único com esses 2 aeroportos. E aí tivemos uma concorrência boa lá na Bolsa de Valores, aqui no dia 18, onde nós tivemos a Vinci, que é uma operadora francesa, concorrendo com a Sourcicam, com a operadora brasileira, já tem em torno de 17 aeroportos no país também. Ou seja, a competição 14 lances, até que a Sourcicam levou, então, mais esse bloco com 120% de ágio. E o bloco que chamou mais atenção, Augusto, explica o que é ágio para quem não sabe. A diferença entre o preço fixado, preço mínimo. Exato. E o preço de venda. O preço de venda. A gente estabelece um preço mínimo para a compra daquele ativo, né? E aí esse preço mínimo ele leva em consideração o lucro, que é o VPL, né? O retorno que esse aeroporto pode dar para o setor privado. Então a gente estabelece um valor mínimo, nesse caso desses aeroportos, e aí se esse valor excede aquele que a gente estabeleceu, a gente chama isso de ágio, que é o que foi pago a mais do que a gente esperava de mínimo por aquele ativo, né? O aeroporto de Congonhas foi o que chamou muita atenção. Na modelagem, que é interessante a gente entender isso, né? Apareceu apenas um proponente, mas ele deu 231% de ágio. A que se atribui um ágio desse tamanho? Não é normal, né? Não, a que você atribui? Aconteceu nas últimas rodadas também, né? A CCR entrou muito forte na sexta rodada para levar o Bloco do Sul, o aeroporto de Curitiba, né? Aeroportos como Foz do Iguaçu, entrou forte também com ágio também bem expressivo. O que a gente atribui? Primeiro, a importância do ativo, né? O aeroporto de Congonhas, a própria concessionária falou na entrevista seguinte, falou assim, é um aeroporto único no mundo. O aeroporto está dentro de uma das maiores cidades do planeta, que é a cidade de São Paulo. Tem uma importância muito grande para a aviação no Brasil, doméstica. É um país que, no meio da maior pandemia que nós tivemos aí, manteve a aviação doméstica rapidamente retomando, diferente de outros continentes, como a Europa, por exemplo, que tem muita fronteira internacional. Hoje, inclusive, até hoje, tem uma dificuldade ali para retomar essa aviação. Já o Brasil não. O Brasil você não tem como substituir a viagem
de avião de Recife para São Paulo, você não substitui por um trem, você não substitui por uma rodovia, é uma viagem longa, né? Então você precisa manter a aviação pujante. O aeroporto de Congonhas realmente, a gente tem falado, é uma joia da coroa, e o modelo de leilão, a gente estabelece que os envelopes são entregues 3 dias antes do leilão, e havia uma expectativa nessa data que haveria 4 grandes interessados pelo aeroporto. E havia, de fato, né? Cada um teve o seu motivo para não apresentar a proposta. E aí a AENA, que foi a vencedora, botou um bid muito alto, né? Botou uma oferta bem agressiva para levar de uma vez por todas o aeroporto. Então, muito feliz. A AENA é uma grande concessionária, é a maior concessionária hoje do mundo, né? Opera aeroportos em Londres, 12 aeroportos no México, né? O aeroporto de Barcelona, o aeroporto de Madrid, é da concessionária espanhola. O que acontece com um aeroporto que é privatizado? Quais são as vantagens da privatização, ministro? Vamos lá, a primeira coisa que a gente traz para esses aeroportos que estão privatizados é o investimento, né? Então, assim, esses aeroportos todos vão ter 7,3 bi de investimento. Então, o que a gente estava falando aqui, né? O orçamento do Ministério para esse ano investimento privado. Investimento 100% privado nos aeroportos. Então, ele tem no contrato já estabelece uma série de obrigações para investimento. Eu até vi no Twitter uma pergunta com relação ao aeroporto de Corumbá. Então, por exemplo, o aeroporto de Corumbá vai ter o terminal de passageiro refeito, vamos duplicar a capacidade do aeroporto, vai ter um prédio de edifício garagem, ou seja, isso tudo já é obrigação por parte da concessionária fazer esses investimentos. Então, a gente vai ter 7,3 bilhões de reais em investimento nesses 15 aeroportos. Só que o aeroporto de Congonhas são 3,3 bi de investimentos no aeroporto de Congonhas. Vai trazer mais segurança, aumentar a capacidade e o conforto de quem está usando esses aeroportos. Isso nos possibilita aumentar a malha de aviação do país. Principalmente quando nesse modelo a gente bota aeroportos pequenos, né? Ponta Porã, Corumbá, Altamira, Marabá, Montes Claros. São aeroportos que vão estar sendo preparados para receber voo a jato, por exemplo, de uma grande companhia aérea nossa no país hoje. Isso permite, então, que a gente aproxime os brasileiros, integre o país com São Paulo, com Brasília, com Rio de Janeiro. Antes de passar para o Bruno Freitas, vários motoristas de táxi pediram que eu perguntasse a você se alguma coisa muda com os táxis, que eles estão contentes aí com a atual disposição em Congonhas. Não muda não. Os táxis são extremamente importantes na área de desembarque ali. E a gente tem visto nos outros aeroportos que foram concedidos, né? Pelo contrário, melhorar o espaço de atendimento para os taxistas, né? Então, o aeroporto de Brasília, por exemplo, tem uma praça chamada pick-up. Fica um pouco à frente do aeroporto, com lanchonete, com uma grande praça de alimentação, que os táxis ficam ali parados aguardando então os passageiros. Tende a melhorar com certeza.